Eu peço ao secretário que leia a ata da sessão anterior. Constatando o livro de presença, declara aberta a reunião. Solicita-se a leitura da Bíblia Sagrada e logo após a oração do Pai Nosso. Prosseguindo, foi lida a ata de número 711/2023 da sessão anterior. Lida a mesma, foi posta em discussão e votação. Aprovada a ata pelos edis presentes. Continuando, o presidente registra a presença do assessor jurídico da Casa, Dr. Anderson Luiz Cruz Santos, OAB 23264, Bahia. Passando para a ordem do dia, foi lida a pauta da sessão. Por ordem. Por ordem. Foi lido, passando para a ordem do dia, foi lida a pauta da sessão. Por ordem. Foi lido o projeto de lei de número 17/2023 do Executivo. O presidente suspende a sessão por 5 minutos para que as comissões analisem a emenda ao projeto. Retornando ao seu trabalho, o presidente relata que os membros das comissões, em comum acordo, retira a proposta da emenda ao projeto citado. Prosseguindo, foi posto em discussão e votação o projeto aprovado por 11 votos favoráveis pelos edis. Projeto de número 17/2027 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo em instituir e executar o Programa de Recuperação Fiscal Refins 2023, aprovado em sua segunda e última discussão e votação. Prosseguindo, foi lido o ofício de número 078/2023 do Executivo, referente ao projeto de lei de número 18/2023. Consta no ofício a apreciação e a votação em caráter de urgência, conforme o artigo 43 da Lei Orgânica. Também foi lido o projeto de lei de número 18/2023, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga. Lido, foi enviado para as comissões permanentes para dar o parecer. Dando prosseguimento, foi lido e posto em sua primeira discussão e votação o projeto de lei de número 01/2023 do Legislativo do vereador Joetes Nunes Gama, a denominação do logradouro público, a Avenida Antônio Carlos Magalhães, passando-se a se chamar a Avenida dos Ciganos. Em votação, aprovado por 8 votos favoráveis e 3 abstenção. Não havendo matéria do Executivo nem do Legislativo, o presidente passa-se para as considerações. Ao mesmo tempo, o presidente relata que tem um compromisso, tem que se ausentar da reunião e convida o vice-presidente Wilke Batista Santana para assumir a presidência. O presidente convida-se a Edil Simone Almeida dos Santos para compor a mesa. Nas considerações finais, fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigues Moreira dos Reis, Joetes Nunes Gama, Aparício Cordeiro Lacerda Sobrinho, Hélio Marcos Pereira da Silva, Paulo da Costa. Como nenhum edil quis usar a palavra, o presidente em exercício, Wilke Batista Santana, agradece a Deus por mais um trabalho realizado aos visitantes. Encerra a reunião e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5 de abril de 2023, às 9 horas. Por ser verdade, lá vê a presente ata que foi assinada pelo secretário, presidente e demais vereadores. Luiz Eduardo Costa Santos, presidente. A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam sentados e contrários se levantem. A ata da sessão anterior encontra-se aprovada por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu peço ao secretário dessa casa que leia o projeto de lei de número 018/2023 do Poder Executivo. O projeto de lei de número 18/2023 estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga,
Bahia. A Prefeita Municipal de Guaratinga do Estado da Bahia, no uso das suas atribuições, em que lhes confere, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Senhor presidente, há necessidade de ler o projeto na íntegra? Não. Marlene Dantas, Prefeita Municipal. Parecer. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Conta. Parecer conjunto de número 02/2023. Opina pela aprovação do projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, Bahia e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Guaratinga, no uso das suas prerrogativas legais e regimental, receberam da mesa da Casa o projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, Bahia e da outras providências. A referida preposição se atende à diretriz emendada do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, na reforma da Resolução 231/2022 e busca adequar-se à legislação local à orientação para o processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar em todo o território nacional, em conformidade com o dispositivo parágrafo 1º, artigo 139 da Lei de número 8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a se realizar-se no primeiro domingo de outubro de 2023. Ainda dispõe sobre-se a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, em outras providências previstas. Durante o análise, a preposição das comissões torna-se o conhecimento dos termos no ofício do Gabinete do Ministério Público, de número 057/23, instrumento pela qual representa-se o Ministério Público do Estado da Bahia, encaminha a essa Casa Legislativa uma minuta do projeto de lei que tem por objetivo diretriz para adequação da Lei Municipal número 560/2010 às notificações do parâmetro, trazida pelas Lei 12.696/2010 e a 13.524/2019, além das resoluções de número 231/2022 do CONANDA. E, assim, ressalta, já que somente com essas unificações viabiliza-se um pleito seguro, com a legislação coerente com as mais recentes orientações previstas e democráticas, concebidas pelas diretrizes constitucionais. Na prática, a matéria em estudo altera a disposição contidas no capítulo 3 de Algarismo Romano da Lei Municipal 560/2010, artigos 13 a 39, definir-se a nova estrutura de forma e funcionamento pelo Conselho Tutelar de Guaratinga. Considerando-se a autonomia municipal pela legislação, sobre o assunto de interesse local, ainda suplementar à legislação estadual e federal, no que coube-se, entendemos, ao projeto de lei de número 18/2023, legal, constitucional, uma vez que a sua redação atende-se aos padrões normais da boa técnica legislativa. E por tratar de formato de lei do padrão, cuja-se o anteprojeto do Ministério Público do Estado acolhe-se a integrar-se pelo Poder Executivo, atende à legislação destacada na diretriz da resolução do CONANDA 231/2022. Esta, colegiado-se, assimila-se à necessidade das mudanças sugeridas para a adequação da legislação municipal que rege o Conselho Tutelar deste município. Com essa observação, as comissões conjuntas, com entendimento contrário ao membro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, o vereador Aparício Cordeiro Lacerda Sobrinho, e o membro da Comissão de Justiça e Redação, Edmilson Silva Amorim, que apresenta seu voto separado, opina pela aprovação do projeto de lei de número 18/2022 e do Poder Legislativo, como forma de assegurar o atendimento do cronograma de todas as etapas do processo eleitoral do Conselho Tutelar de Guaratinga.
no ano 2023, sem prejuízo para o prazo destacado. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, 12 de abril de 2023, é o parecer. Assinada a Comissão de Justiça e Redação, presidenta Simone Almeida dos Santos, relator Wilker Batista Santana, membro Edmilson Silva Amorim. Comissão de Finanças, Orçamentos e Conta, presidente Natalino Pereira Amaral, relator Gelson José de Almeida e Aparício Cordeiro Lacerda Sobrinho, membro. A declaração do voto separado da Comissão de Finanças, Orçamentos e Conta. Declaração de voto separado ao projeto de lei de número 18/2023 do Executivo. Na condição de membro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Conta da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, no uso das suas prerrogativas, no artigo 50 do Regimento Interno, apresento o voto separado, por discordar-se da maioria dos membros deste colegiado, na deliberação dessa comissão, quanto ao projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. Em meu entendimento, a matéria sem apreciação revoga-se a Lei Municipal 560/2010, que já contempla-se o funcionamento e a estrutura do Conselho Tutelar de Guaratinga, necessitando apenas de uma simples alteração. Com esse entendimento, declaro o meu voto contrário ao projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, 12 de abril de 2023, assinado o vereador Aparício Cordeiro Lacerda Sobrinho. Comissão de Justiça e Redação, declaração do voto separado ao projeto de lei de número 18/2023 do Executivo. Na Comissão de Membros de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, no uso das suas prerrogativas previstas no artigo 50 do Regimento Interno, apresento o voto separado por discordar da maioria dos membros deste colegiado, na deliberação dessa comissão, que é o projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. No entendimento, a matéria aprecia o seu dever aprovar seu formato original e o dever sofrer a adequação necessária, com a observação da legislação federal, rege quando o funcionamento das atividades e a atribuição do Conselho Tutelar. Com esse entendimento, declaro o meu voto contrário ao projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, 12 de abril de 2023, assinado o vereador Edmilson Silva Amorim. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Conta, parecer conjunto. Opina pela aprovação do projeto de lei número 18/2023 do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga. As Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Guaratinga, no uso das suas prerrogativas legais regimental, receberam da mesa diretora da Casa o projeto de lei número 18/2023 do Poder Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos. Parecer número 01/2023. Opina pela rejeição do projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo, que estabelece a estrutura, o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, Bahia e da outras providências. A Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Guaratinga, no uso das suas prerrogativas legais e regimental, recebeu da mesa diretora o projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, Bahia e da outras providências. A referida proposição, apesar de ter sido por objetivo as diretrizes e emendas no Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, na forma Resolução 231/2022, busca adequar a legislação local, orientação para o processo de unificar-se escolhas de membros do Conselho Tutelar em todo o território nacional, em conformidade com o dispositivo parágrafo 1, artigo 139 da Lei número 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a se realizar-se no primeiro domingo de outubro,
ainda dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar, entre outras providências previstas, não tem relevância caso seja se mantida a vigência da Lei 560/2010, que rege o Conselho Tutelar. Com esse entendimento, a declaração do voto separado do membro, o vereador Paulo da Costa, opina pela rejeição do projeto de lei de número 018/2023 do Poder Executivo, sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 12 de abril de 2023, assinado, presidente Hélio Marcos Pereira da Silva, relator Joedson Gama e membro Paulo da Costa. Comissão de Educação, Obras, Saúde e Serviço Público. Declaração de voto separado ao projeto de lei de número 01/2023 do Poder Executivo. Na condição de membro da Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviço Público da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, no uso das suas prerrogativas previstas no artigo 50 do Regimento Interno, apresento o voto separado por discordar da maioria dos membros desse colegiado na deliberação dessa comissão quanto ao projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. Em meu entendimento, a matéria, se apreciada, deve ser aprovada seu formato original, por entender as diretrizes da Conanda, promover a adequação à legislação municipal que rege o Conselho Tutelar nas modificações trazidas na Lei 12.696/2010 e a Lei 13.524/2019 da Resolução 231/2022 do Comanda. Com este entendimento, declaro meu voto favorável ao projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, 11 de abril de 2023, assinado o vereador Paulo da Costa. Eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 18/2023 do Poder Executivo, item 1 da pauta. Só emenda. Projeto de lei número 18, 23 de março de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guaratinga, Bahia. A Prefeita Municipal de Guaratinga, no uso das suas atribuições que lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Senhor presidente, há necessidade de ler o projeto na íntegra? Não. O projeto de lei de número 018/2023 do Poder Executivo encontra-se em discussão. Em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Reis. Excelentíssimo, permita eu falar daqui? Sim. Excelentíssimo presidente, caros colegas, servidores dessa casa, assessores, conselheiros, as pessoas que estão nos assistindo, eu queria pedir Vossa Excelência vista nesse projeto, argumentando que a gente teria um prazo maior para que os conselheiros sentassem com o Executivo mais uma vez para tentar o diálogo, até porque não vai prejudicar em nenhum momento a eleição, porque eles já fizeram um edital de convocação baseado na Lei 510. Então, a gente conseguiria manter o tempo hábil para que ocorresse a eleição e que a gente mantesse um tempo hábil para que eles pudessem sentar com o Executivo mais uma vez. Satisfeito, viu, presidente? Obrigado. O pedido de vista do vereador Rodrigo Reis encontra-se em votação. Vereadores favoráveis, sentado, contrário, se levante. O pedido de vista foi rejeitado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Em discussão, mais alguém? Senhor presidente, como vai ficar a situação dos conselheiros, como eles protocolou com essa casa um ofício para fazer uso da tribuna? Depois do projeto aprovado, da forma que a gestora mandou, não vai adiantar nada ele usar a tribuna. Tem como eles usar a tribuna agora na discussão, Dolando? O jurídico da casa, eu estou perguntando. Jurídico que eu peço o presidente que coloque em votação para que eles façam uso da tribuna antes de ser aprovado o projeto, para eles se explicarem, que não vai adiantar nada depois do projeto aprovado da forma que a prefeita mandou.
Se Vossas Excelências, eu vou colocar em votação, né? Os vereadores que estiverem de acordo com a fala do coordenador, permaneçam sentados. Os contrários, se levantem. A palavra está concedida ao coordenador do Conselho Tutelar, com prazo regimental de 6 minutos. Luian Gobira. 6. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Eduardo, demais vereadores, servidores dessa casa, a população que nos assiste em casa e os presentes aqui nessa Casa de Lei, meu bom dia. Hoje é de muita satisfação do Conselho Tutelar, que zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, estar aqui participando já na votação desta lei que não foi debatida em nenhum momento com a rede de proteção. E como fazemos com zelo ao direito da criança e do adolescente, hoje estamos aqui também lutando pelos nossos direitos. Direitos esse que hoje o município está querendo retirar, direito já previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que é direito social do trabalhador a irredutibilidade salarial. E hoje, nesta casa, o projeto de lei 18 de 2023, ele está retirando algo que já está previsto na lei municipal, 560, que também foi aprovada nesta casa. Em 2010, se fazia presente os vereadores Gelson Almeida e Simone, votaram a favor da lei 560, que hoje, sem justificativa nenhuma, o município quer retirar o salário dos conselheiros tutelares em mais de 50%. Qual o objetivo? Porque o município está cometendo crime de apropriação indébita, está tomando conta do salário do conselheiro tutelar, porque não repassa na forma que a lei prevê. E hoje quer legalizar o roubo aqui através de lei. E cabe a vocês, vereadores, o poder de rejeitar esse projeto de lei. Acharam que estavam pouco, colocaram na legislação o que está além da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela prevê a limitação de acúmulo de cargo público. E hoje o município está alterando essa parte, dispondo que conselheiro tutelar não pode ter acúmulo de cargo público e acúmulo de cargo privado. É dedicação exclusiva o cargo de conselheiro tutelar. Mas se quer dedicação exclusiva, que pague o que está na lei. Por que o município não paga o que está na lei? Queremos respeito, queremos ser valorizados. Não há necessidade nenhuma de se alterar o artigo 34 da Lei 560. Hoje nós trabalhamos uma carga horária de 152 horas. 40 horas semanais e o restante é de horas de sobreaviso, porque o Conselho Tutelar não pode ficar fechado, né, tem que atender às demandas, né, qualquer urgência que tiver, então sempre tem um conselheiro disponível para atender. Hoje o município não paga R$1 de hora extra. E ainda querem fazer o seguinte, querem pegar 128 horas de trabalho extra e nos compensar somente com 48 horas de descanso. O regime jurídico do município, ele dispõe que o município tem que pagar no limite de 60 horas extras. Mas a nós,
não é pago 50 centavos. Aí, para completar, o artigo 16 desse projeto de lei, ele diz que o membro do Conselho Tutelar, o interessado deverá comprovar não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior por decisão administrativa. Sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Hoje, o município está simplesmente querendo atropelar o princípio da inocência. Até que tenha o trânsito em julgado, a pessoa é o quê? Inocente. Porque só o ato de que algum conselheiro tutelar sofreu uma suspensão, ele já foi condenado, não pode participar? Mas hoje nós pedimos que vocês, que detêm o voto, vocês que legislam, porque o Ministério Público encaminhou a esta casa uma minuta. Também existe uma resolução do CONANDA, que serve de parâmetro. Mas ambos não têm o poder que vocês têm. Ambos servem para orientar. Quem legisla são vocês. E é de vocês que nós esperamos o voto de rejeição desta lei, que inclusive, no seu artigo 30, está prevendo regra geral. E a Constituição Federal, em seu artigo 30, diz que o município ele vai suplementar a lei federal. E vocês não estão suplementando a lei federal. Vocês estão editando norma geral. Porque não cabe ao CMDCA votar em conselheiro tutelar para compor o conselho, não. Cabe à população esse voto. A lei federal já dispõe. É o voto popular, não é o voto do CMDCA. Então, hoje, vocês estão legislando na contramão da Constituição Federal. Não é contra o conselheiro, não é a favor do município, da gestão, da prefeita. Hoje, vocês estão legislando contra a Constituição Federal. Vocês estão reduzindo o salário, estão editando norma que não era para ser editada. Vocês não estão suplementando. Vocês estão editando regra geral. E assim nós esperamos que vocês revejam, o voto de vocês, estejam rejeitando esse projeto que não beneficia ninguém e só prejudica o direito da criança e do adolescente. Muito obrigado. Como antes da sessão nós convidamos o coordenador Lian para uma conversa com o jurídico e com o diretor legislativo, eu vou pedir que o diretor legislativo faça uso da palavra para informar os pontos que foram discutidos juntamente com o coordenador do Conselho Tutelar e esclarecidos juntamente com o jurídico sobre esse projeto de lei. Vou pedir, Dorlando, por favor, faça uso da tribuna para falar os pontos que foram discutidos. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores, público aqui presente, conselheiros. Então, para nossa exposição aqui, vamos pontuar a situação de tramitação da matéria, para entender o contexto. O que tivemos desde a semana passada, que antecedeu a Semana Santa. Participei com os membros das comissões de uma reunião com os conselheiros, e enquanto nós estudávamos, fazíamos a verificação dos pontos do projeto do Executivo, chegou ao nosso conhecimento
uma minuta encaminhada pelo representante do Ministério Público Estadual, e verificamos que tal minuta era, na prática, também o projeto de lei adequado pelo gabinete da prefeita, que nos encaminhou tal matéria a partir das diretrizes do CONANDA, conforme foi dito aqui. Dentre os pontos que foram confrontados, verificada essa similaridade aí da minuta, tem um guia nacional do CONANDA que orienta o processo eleitoral e pede que sejam introduzidas na legislação municipal as alterações, né, advindas da legislação federal nova, que rege o processo eleitoral. De fato, o que o presente projeto de lei 18/2023 em apreciação traz é a alteração do capítulo 3 aí, da Lei 560, trazendo um novo formato para funcionamento do Conselho Tutelar e o procedimento do processo eleitoral. No que se refere a salários, a gente ficou diante do impasse, que a gente chama uma trava aqui no processo legislativo. Que trava é esta? É de conhecimento no mundo jurídico, os sindicalistas, os operadores dos direitos e parlamentares também sabem, que determinadas proposições que a Câmara vota, ela tem a questão da iniciativa privativa. Tem matérias que a iniciativa é comum, podem ser propostas por vereadores e pelo Poder Executivo, e existem propostas que podem ser apresentadas apenas pelo Poder Executivo. No que se refere aos colegiados e a órgãos da administração, apenas o prefeito, o chefe do Poder Executivo, pode dispor sobre tais matérias, para garantir, para assegurar a interdependência e a convivência harmônica dos poderes. Então, nesse ângulo de visão aí, é que a gente precisa absorver um projeto desses e ficamos com limitações para determinadas emendas. E chega-se ao impasse do aspecto de remuneração dos conselheiros. Foi exaustivamente debatido que, no novo formato da lei em questão, os conselheiros tutelares são considerados, para efeito jurídico, como servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ou seja, fazem parte do regime jurídico único. A remuneração, que antes era definida no nível de uma categoria salarial de professores, há uma contestação judicial, há um imbróglio judicial. No projeto de lei em estudo veio um valor fixado. O secretário da administração, na ocasião da conversa com os membros desta casa, nas comissões e com os conselheiros, disse que ali já é o salário pago hoje aos conselheiros e que tal salário estava sendo revisto anualmente pelas correções das perdas inflacionárias. Então, na prática, se já é o que se recebe hoje, a Câmara não estaria tirando. A briga judicial para que se tenha o que era antes será resolvida judicialmente. Né? É interessante compreender isso. O que a Câmara não pode agora é fazer valer o artigo 34, ou seja, dar vigência lá ao que está na 560, com aquele valor, e assim alterar o valor, caso fosse aprovar o projeto com a emenda dessa remuneração que foi proposta aí, alterando o que foi fixado, que estaríamos extrapolando os poderes da Câmara Municipal, né, aumentando valores e despesas num projeto de lei do Executivo, o que é vedado constitucionalmente. Então, esse foi o grande ponto que a gente teve durante a semana nas conversações com os conselheiros. Percebemos que não se avançou no diálogo entre eles e o Poder Executivo para sanear este ponto e também outros. Outros pontos que foram levantados. Nós vivemos um sistema federativo, onde nós temos aí 27 estados, né? 27 entes federados. Nós temos, portanto, os conselhos estaduais tutelares, nós temos o nacional, que é o CONANDA, e aí é comum você ter, nesse sistema, a obediência, você segue as diretrizes que são emanadas dos órgãos maiores. O que se propôs aqui, pelo que eu percebi, da maioria das comissões e dos membros, era seguir essas orientações da guia do CONANDA, da minuta do MP, e fazer as adequações locais. Né? Esperamos que seja possível estar se resolvendo os impasses aí, desses imbróglios judicial, dos valores, e no que se refere, nas alegações aqui, de que nós estaríamos extrapolando os poderes para legislar, aprovando um texto que está na minuta do CONANDA, não. Eu penso que é uma grande responsabilidade do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, né, usurpar a competência dos municípios
e impor algo ilegal e inconstitucional. Quando você tem uma resolução, você tem uma regulamentação, um detalhamento do que se vai cumprir da legislação específica. E lá já temos 2 leis que são citadas nessa guia, mas a Constituição Federal. E, finalmente, o papel dos conselheiros, volto a dizer, está bem definido aqui, está sendo resguardado aqui os direitos funcionais, porque exige dedicação exclusiva. Agora, o que se espera é que o município tenha, futuramente, suporte financeiro para um plano de carreira contemplar melhor a categoria. Ou até mesmo ter essa resolução desse imbróglio judicial, que, de repente, volte a se fixar aí os valores que eles buscam. Mas, para esta casa, senhor presidente, no momento, tecnicamente, o que nos resta é apreciar, aprovar ou rejeitar o valor que nos foi enviado. Não temos o poder, não temos a autonomia legislativa, no momento, para fazer as alterações da remuneração que o Executivo nos encaminhou. Então, são esses esclarecimentos prévios aí. É só uma pergunta, diretor. Sim. A pergunta é: o projeto de lei que foi encaminhado para essa casa, que o Executivo encaminhou, está de acordo com as normas do CONANDA e também daquela minuta enviada pelo Ministério Público? Sim, sim. Isso. Na verdade, o projeto de lei é praticamente uma cópia da minuta do Ministério Público, com algumas adequações, né? Tivemos conversas com os conselheiros e pontuamos alguns itens que foram levantados. Eu penso que não procede as afirmações de que a Câmara estaria votando um projeto inconstitucional. Conversei com o colega doutor Anderson, o jurídico desta casa, e não vislumbramos essa previsão de ter ilegalidade no texto apresentado. Quando o coordenador fala sobre ele citou um ponto sobre acúmulo de cargos. Eu lembro que nós discutimos lá em cima, que o advogado até explicou que o cargo de conselho tutelar é um cargo eletivo. Eletivo e também de exclusivo. Sim, dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Por isso, não pode acumular novos cargos. Eu entendi assim ou estou errado? A menos que o conselheiro seja professor, enfermeiro, ocupe o cargo técnico-científico que permita a acumulação. Mas a dedicação é exclusiva. Nós não podemos... Não podemos alterar isso, está na Constituição e pela natureza da função também, né? Ok. O meu entendimento é que essa casa não retira direitos, né? Nós pontuamos, nós convidamos o coordenador do Conselho Tutelar para a discussão. O advogado explicou, né, algumas questões, onde ele falou sobre autonomia, onde ele explicou tudo certinho, e nós entendemos que o projeto de lei não está fora das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional, o que chegou também via Ministério Público. Eu entendi assim, os colegas também, eu creio que entenderam assim. Não está tirando direitos. E o que o advogado explicou, que a Lei 560 de trata do salário está sob júdice, dependendo do Tribunal de Justiça. Quando eles falam assim, não, o conselheiro tutelar vai receber o valor de professor nível 3, a prefeitura vai ter que pagar. Aqui vai ser uma ação judicial. Então para concluir, senhor presidente, o entendimento aqui é o seguinte: nós temos a situação do projeto, como ficaria não votando o seu projeto? Você tem o pedido para se fazer as adequações, tem esse imbróglio judicial. Então, a casa precisa deliberar. Tem momentos na deliberação dos poderes legislativos, não só aqui na Câmara de Guaratinga, como em outros entes, que você tem, às vezes, um confronto entre o técnico e o político, né? A decisão técnica e a situação política. Para as definições, às vezes, o que uma categoria vislumbra seria o justo, mas, tecnicamente, às vezes, não é viável. Vem o jurídico e o político. Então, é a maioria aqui desse parlamento deliberar. A gente pensa nesse sentido. Só uma pergunta, senhor presidente. A questão do nível aí, está na segunda instância, né? O Ministério tem esse processo. Não saiu a decisão. Mesmo essa votação aqui desse projeto que veio do Executivo, foi orientado pelo Ministério Público, mas o Executivo colocou várias coisas que está tirando direito deles. O presidente falou que não está tirando direitos, está sim. Por que a categoria está lutando pelos seus direitos? Se não tivesse tirando direito deles, senhor presidente, eles não estariam aqui. Só está equivocado.
Tá tendo um desentendimento, a questão do... É tanto que o jurídico da prefeita nem sentou com eles para explicar para eles. Quem está fazendo esse papel, que não é o papel daqui, é o legislativo, que teria que ser o papel do executivo, jurídico do executivo, que ganha e muito bem para isso. E nem sequer eles atentaram a isso. Na reunião com os conselheiros, que estava a colega Simone Almeida aqui, eles não chamaram o jurídico, que é quem entende disso aí, é o jurídico da prefeitura, para orientar eles, discordar ou concordar em algum ponto. Tem alguns artigos, sim, que está tirando direito deles. Você entendeu? E meu medo, sabe qual é, senhor presidente? É depois do Orlando. Depois de votar desse projeto, até esse valor que eles recebem, que é R$2.000 e poucos, que eu aposto com qualquer que algum dos colegas aqui teria coragem de enfrentar o que eles enfrentam pelo salário que eles recebem. Isso aí é complicado para eles, não é fácil. Eu sei o perigo que eles correm no dia a dia de denunciar pedófilos, estrupadores. Eu jamais quero um emprego desse, porque eu sei que é complicada a situação de vocês. Agora, vim para essa casa aqui, a prefeita modificar várias coisas, porque sabe que o Ministério Público orienta, ele não determina que o gestor faz ou deixa de fazer, porque cada gestor que sabe a situação do seu município. Às vezes ela alega de não pagar, dá briga aí há muito tempo de não pagar o nível 3 para os conselheiros tutelar, que eles têm esse direito sim, porque pelo cargo que eles exercem, justamente, aí você vê hoje em dia, a gestora paga meio monte de indivíduos para ficar em casa aí R$4.000, R$5.000, isso aí que é um absurdo que a gente vê hoje em dia. Agora, 5 conselheiros tutelar não têm o direito de receber nível 3. Isso é inadmissível. Aí tem 2 mulheres que brincam de ser gestora do nosso município. É complicado. A famosa ditadura que está retornando, que já passou há muito tempo, mas está voltando de novo. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Lembrar, por último aqui, porque eu vou sair, senhor presidente, o secretário de administração disse para os membros das comissões que o motivo principal pelo qual também não poderia se mexer nos valores é a questão do limite da folha. Né? Que esse é o valor que se paga atualmente. Aumentar a folha ali estaria extrapolando 54%. Foi a justificativa que ele apresentou naquela ocasião. Muito obrigado pela atenção, vocês aí. Enquanto sem discussão, com a palavra o vereador Elio Marcos. Meu bom dia a todos os colegas, aos presentes aqui, em especial aqui os conselheiros tutelares. Eu sempre votarei e sempre vou votar contra qualquer projeto que vem diminuir salário ou retirar direito. O que acontece é porque a gestão ela segue pareceres de Ministério Público quando é para deveres de categoria. Quando é para direitos, eles retiram. Nesse parecer do Ministério Público, do CONANDA, seja lá o que for, determina lá o salário de vocês? Não, né? Em 2010, o que está em discussão, Aparício, o que está na Justiça, não é se a lei de 2010 é válida ou não. Está em discussão na Justiça, lá em determinação lá do juiz para determinar, é que a prefeita pague aquilo que já foi aprovado aqui por essa casa. Então, assim, o que me revolta aqui é isso. É porque, se você ouvir qualquer secretário de saúde, de educação, de qualquer pasta, eles vão falar sempre a favor do governo. E quando Raimundo Matos, como Orlando falou aqui, que não pode ultrapassar a folha, mas quer dizer que para pegar 5 conselheiros tutelares, que eu concordo com a Aparício, eu já presenciei cenas lá em Monte Alegre, do pessoal do conselho estar lá 10 da noite, 11 da noite lá, atrás de pai e mãe que tirou sangue de filho, gente até com problemas mentais lá, e eles enfrentando uma situação dessa. Então, é tão perigoso quanto até de um policial a situação. Então, o que eu vejo é assim, esse 54% não pode ultrapassar, mas dentro desse 54% aí, tem desmandos na folha de pagamento enormes. Então, a transparência que colocaram lá no outdoor, essa transparência não existe. Porque na folha de pagamento tem desmandos, tem
Tem algo gravíssimo que vem acontecendo, e para você pagar esses desmandos, para você cumprir com promessas de campanha, para o governo cumprir, tem que estar tirando o direito de vocês, o direito dos professores. Então, ou seja, hoje, quem paga as dívidas de campanha, quem paga apoios políticos, é o salário de vocês, é o reajuste dos professores. Então, o que vem acontecendo é isso. Então, eu nem questionei os outros pontos que o Luian colocou aqui. Eu falo a questão salarial. Então, a questão salarial, o governo impede esse aumento, a lei determina que pague como nível 3, e o que eu acho mais absurdo, que ela poderia muito bem sentar com vocês para propor um outro valor. Nível 2, por exemplo, se vocês iriam aceitar, se a gente iria aceitar, não, mas teria que propor, conversar, mas não. Ela já bate a mão na mesa e determina que vocês hoje estão recebendo menos de 50% do que deveriam. Então, isso é um absurdo. Eu voto contra toda vez que tiver um projeto aqui nessa casa que tirar direitos de servidores, principalmente na questão salarial, eu voto contra. Porque você vê absurdo. Por exemplo, a Hilux, que pagava lá 10 mil por mês, é o aumento do salário de vocês. São 5 conselheiros, não são 50, não. Então, essa Hilux pagaria o salário de vocês. Então, se pagar o salário de vocês, eles vai ter que cortar em alguma coisa. Em algum desmando, em algum desvio. Então, é por isso que me revolta. Então, enquanto tiver projetos que for tirar direitos, que for tirar salários de categorias, eu votarei contra e votarei contra com toda a revolta. Porque é revoltante o que vem acontecendo no município. Eu acho que falta a lei estar em contagem regressiva 1 ano e 8 meses, mas é 1 ano e 8 meses de muito sofrimento no nosso município. Muito sofrimento mesmo. Todas as categorias estão sofrendo e nas considerações finais a gente vai falar sobre outras situações aí. Com a palavra o vereador Rodrigo Reis. Bom dia mais uma vez. Quando eu pedi vista no projeto, que o motivo no qual os colegas não concordaram, foi porque nós teríamos um tempo hábil. Porque nós temos hoje um edital que está dentro da lei, dentro do tempo, e que nós teríamos um outro tempo para a gente discutir as questões dessas faltas de diálogo que está tendo entre a gestão e vocês. Porém, não foi aceita. Comparando o salário de 2010 de um professor de nível 3, o salário era de R$ 1.024. O salário mínimo, na época de 2010, vocês podem olhar aí, é R$ 510. Então, realmente está tendo um retrocesso imenso e vocês estão sendo prejudicados. O colega Hélio foi muito sábio nas falas, quando você tem um carro de alugado por R$ 10 mil, quando você tem carros de luxo à sua disposição, mas quem sempre é punido é o servidor. Estou com você. Estou contra qualquer projeto que venha para essa casa que possa prejudicar os servidores municipais desse município. Então, meu voto também é por isso. E vou falar mais. Essa gestão ela não tem habilidade para conduzir esse município. Eles estão vindo com a recomendação. O Ministério Público não legisla, como todo mundo sabe. Poderia ter sentado com eles antes, discutia com o secretário da pasta, que hoje parece que é secretário de gabinete também, fica resolvendo a agenda, que eu nunca vi secretário de ação social, não está disponível em sua pasta para ficar fazendo agenda de prefeito. É só Guaratinga que acontece isso. Então, traz uma situação para dentro dessa casa por falta de habilidade política. Mas meu voto é não. Eu não voto nesse projeto, vou manter a minha postura, conte com o meu mandato, estou sempre à disposição de vocês. Mas que isso sirva de alerta. Outros projetos virão. E aqui são 5, mas vai chegar um momento que aqui vai ter 1.000 pessoas. 500 pessoas. São 5 que estão sendo prejudicados. Amanhã pode ser outras categorias. Os 5 têm votos. Os 5 são pais de família. Os 5 também são pessoas
que deveria ter sido respeitado por essa gestão, que não senta para dialogar com uma equipe de responsabilidade, como o colega Aparício falou. Quem aqui quer ser candidato a conselho tutelar? Vai lá. Quem aqui tem coragem de fazer uma denúncia, pelo menos anônima, que está sabendo que o filho está sendo abusado? Tem gente que nem coragem tem, que tem medo, porque realmente fica com medo. E vocês são guerreiros que realmente fazem o dever e honra pelo o trabalho de excelência que vocês estão fazendo no nosso município. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero só frisar um assunto, que foi o que o diretor legislativo falou. Os vereadores não deliberam sobre salário. Nós não podemos colocar uma emenda modificativa mudando salário. Isso é lei, falo e provo. O senhor ex-presidente sabe que vereador não altera salário. Nós não estamos tirando salário de ninguém. Eu quero que fique muito bem claro, para depois não falar assim, os vereadores tiraram o direito de alguém. Os vereadores não deliberam sobre salário. Não. Eu peço silêncio, por favor. Senhor presidente, essa casa poderia pelo menos aceitar o pedido de vista do projeto, para que o jurídico da uma recomendação do Ministério Público pedindo urgência conversasse, pelo menos com a categoria. Não teve nem isso. Hoje teve. O projeto está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados e contrários se levantam. O projeto de lei 018/23 do Poder Executivo encontra-se aprovado por 6 votos favoráveis e 5 contrários. Eu peço à cadeira dessa casa que faça a leitura do projeto de lei de número 01/23 do Poder Legislativo. Projeto de lei legislativo número 01/2023. Autoria o vereador Joedes Nunes Gama. Altera a denominação de locadouro público no centro da sede do município de Guaratinga, Bahia, e na forma que indica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guaratinga do Estado da Bahia aprovou e a Prefeita Municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o logradouro público conhecido por Avenida Antônio Carlos Magalhães, localizado-se no centro da sede deste município, denominando Avenida do Cigano. Artigo 2º. Depois de sancionado esta lei, a empresa brasileira de Correio será comunicada-se quanto à alteração da denominação deste logradouro, para atualização de dados cadastrais dos usuários dos serviços postais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogado-se as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 7 de março de 2023, assinado Edil Joedes Nunes Gama. Projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo encontra-se em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. O voto foi aprovado, o projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 3 abstenções. Desculpa, vamos voltar aqui à leitura do parecer. Esqueci. Para mim tinha lido na primeira votação. Vai entrar em votação de novo. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 01/2023, opina pela aprovação do projeto de lei do Legislativo de número 01/2023, autoria o vereador Joedes Nunes Gama. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaratinga, no uso das suas prerrogativas legais, regimental, recebeu da mesa diretora da Casa o projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo, proposta pelo vereador Joedes Nunes Gama. A referida proposição tem por objetivo a alteração do nome da Avenida Antônio Carlos Magalhães para a Avenida do Cigano.
Examinando-se a matéria, entendemos a ser a mesma legal e constitucional. A sua redação atende-se aos padrões normais da boa técnica legislativa. Apesar da matéria ter sido rejeitada por esta Casa em sessões legislativas anual, em 2021. Regimentalmente, o autor pode trazer a matéria para nova apreciação em plenário. No mérito, verificamos que a alteração do nome do logrador público no regimento interno dessa Casa depende apenas de obter o número de votos com um quórum qualificado de 2/3 dos membros desta Casa Legislativa, conforme o artigo 139, inciso 1 em algarismo romano, aliênese E, do regimento interno da Câmara Municipal de Guaratinga. Com essa observação, essa comissão opina favorável-se ao projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 14 de março de 2023. Assinado é o parecer Simone Almeida dos Santos, presidente, Wilker Batista Santana, relator, Edmilson Silva Almorim. Comissão de Justiça e Redação, declaração do voto separado ao projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo. Na condição de relator da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaratinga, Bahia, no uso das suas prerrogativas, no artigo 50 do Regimento Interno, apresenta o voto contrário e separado na deliberação dessa comissão, quanto ao projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo. Em meu atendimento, a Casa deveria analisar-se com a maior cautela à matéria quanto à repercussão do assunto de alteração do nome do jogador por ter sido nomeado com o nome de político de destaque da época e só então, por influência ou ego pessoal, altera o nome da Avenida ACM Antônio Carlos Magalhães para a Avenida do Cigano, uma espécie de apologia à raça e etnia, podendo ser escolhido-se o nome de um patriarca ou pessoa de destaque em memória. Para abarcar-se a intenção do autor, evita dúbia, conotação expressiva. Faço-se ao expor, pelas razões supermencionadas, declaro o voto contrário em separado ao projeto de lei número 01/2023 do Legislativo, devido à aclamação por raças e não por nomes destacáveis da raça ou etnia cigana, sem nenhuma objeção ao povo cigano, o que deveria ser uma homenagem ao cigano que aqui reside por muitos anos. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 11 de abril de 2023, assinado o vereador Wilker Batista Santana. Eu peço ao secretário que faça novamente a leitura do projeto de lei de 8 e 2, projeto de lei número 01/2023 do Poder Legislativo. Só emenda que eu vou botar em votação de novo. Depois do parecer do projeto. Não lê de novo que a gente atropelou só o cabeçalho e a gente bota em votação de novo. Tem que ser. Projeto do Legislativo número 01/2023, autoria o vereador Joedson Gama. Altera a denominação logradouro público no centro da sede do município de Guaratinga, Bahia, e da outras providências. O projeto de lei de número 01/2023 do Poder Legislativo encontra-se em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e contrários se levantem. O projeto de lei 001/2023 do Poder Legislativo encontra-se aprovado por 8 votos favoráveis e 3 abstenções. Eu peço à secretária dessa Casa que leia o de 3 da pauta de indicação número 02/2023, de autoria do vereador Hélio Marcos Pereira Silva. Indicação de número 02/2023, autoria o vereador Hélio Marcos Pereira da Silva. Assunto: construção de 3 estratos de madeira, mata-burro, e reparo de mais de 3,
na estrada do Córrego do Norte, que liga São João do Sul a Monte Alegre, neste município. O vereador que subscreve é presente considerando a relevância da reivindicação que recebeu da população do município de Guaratinga. Na forma regimental, indica à mesa que, após ouvido o plenário, seja oficializada ser a chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de determinar o órgão competente da Prefeitura as providências necessárias para construção de 3 estratos de madeira mata-burro e reparo mais 3 na estrada do Córrego do Norte, que liga São João do Sul a Monte Alegre. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 11 de abril de 2023. Vereador Hélio Marcos Pereira da Silva. A indicação 02/2023 encontra-se em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, apenas sentados, contrários, se levantem. A indicação de número 02/2023 encontra-se aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu peço à secretária dessa casa que leia o item 4, indicação de número 03/2023, de autoria do vereador Rodrigo Moreira Reis. Indicação de número 03/2023, autoria o Edil Rodrigues Moreira Reis. Assunto: construção de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Júlio Pereira dos Santos, centro, nas imediações da aceitaria de Mano Júlio, na sede desse município. O vereador que subscreve se apresente considerando a relevância da reivindicação que recebeu da população do município de Guaratinga. Na forma regimental, indica à mesa que, ouvido o plenário, seja oficializada a chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de determinar o órgão competente da Prefeitura as providências necessárias para a construção de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Júlio Pereira dos Santos, centro, nas imediações da aceitaria de Mano Júlio, na sede do município. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guaratinga, 11 de abril de 2023, assinado o vereador Rodrigo Moreira dos Reis. A indicação de número 023/2023 encontra-se em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, apenas sentados, contrários, se levantem. A indicação 03/2023 encontra-se aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Quero aqui registrar a presença do nosso advogado, doutor Anderson, diretor legislativo dessa casa, e todos os funcionários, pastores, conselheiros aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos. Passamos para as considerações finais. Como não há nenhum vereador, a palavra está com o Joedson Nunes Gama, vereador. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nesta casa, seu presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente, a pessoa do pastor Jonas, onde quero cumprimentar a todos, meus patrões que estão nos assistindo pelas redes sociais, meu bom dia. Quero dizer a vocês que têm um sonho, não desiste. Lute, vai até o fim. Uma hora vai dar certo. Não desista do sonho de vocês, dos objetivos de vocês. Não baixe a guarda. Não deixa que esse momento aqui agora possa abater vocês. Pelo contrário, que o que aconteceu aqui nesta casa possa encorajar vocês, para que vocês possam lutar sempre pelo direito de vocês e das crianças. O vereador Jean está sempre à disposição de vocês, do Conselho, do povo de Guaratinga. O meu mandato é de vocês, tá bom? Eu não podia deixar de falar aqui e agradecer. Graças a Deus o meu projeto foi aprovado e eu quero agradecer aos colegas que votaram favorável nesse projeto, aonde vai dar o nome, aonde todos os guaratinguenses conhecem a Avenida dos Ciganos, porque aqui em Guaratinga todos conhecem aquela rua como Avenida dos Ciganos.
todos conhecem, aonde aquela família chegou nessa cidade, nesse município por muitos anos, e ali naquela rua, tem 20 anos que eles estão ali naquela rua. A primeira casa daquela rua, corrigindo, a segunda casa daquela rua, foi Paulo Cigano que fez. Aonde não era calçada, só o mato, e hoje aquela família construíram as boas casas, aonde gera emprego, gera renda. Então, é preciso olhar por esse lado também. Todo mundo tem defeito. Quem é que não tem? Todo mundo tem. Mas vamos olhar pelo lado positivo. Nessa cidade, a gente tem rua aqui com o nome de uma árvore. Por que que não pode dar o nome de uma rua aonde toda a população de Guaratinga conhece como Avenida do Cigano? Eu tenho certeza, colegas, que aquela família, eles estão orgulhosos, estão satisfeitos, felizes por ter aquela rua com o nome da família. E volto a dizer, quero agradecer. E aqui eu quero ser justo e agradecer aos colegas e também respeitar, que isso é democracia, aqueles que não votaram. Quero aqui agradecer meu colega Hélio por ter vindo de Monte Alegre, com o tempo nublado, querendo chover, a estrada ruim, mas o colega, ele veio votar nesse projeto para dar àquela família o direito daquela rua ser reconhecida como Avenida dos Ciganos. Eu quero agradecer meu colega Rodrigo por ter votado também no projeto. Muito obrigado, colega. Quero agradecer meu colega Aparício, como sempre falo, com respeito, sempre tratei como presidente desta casa, respeito que tem, saiu de Buranhê, um povoado mais distante, não mediu esforço e veio aqui votar no nosso projeto. Obrigado, meu colega. Quero também agradecer meu colega Edmilson, veio da Cabeceira do Sul, veio votar no nosso projeto. Obrigado. Quero agradecer Simone, que votou no nosso projeto. Muito obrigado, colega. Quero agradecer o presidente Luiz Eduardo por ter votado no nosso projeto. E volto a dizer, respeito os colegas, aqueles que não votaram. Isso é democracia. Mas, graças a Deus, o projeto foi votado por esta casa. Hein? O projeto foi votado por esta casa. Agradeço aos colegas. E agora, o colega Paulo da Costa, me perdoa, já ia passar aqui, me desculpa. Colega Paulo da Costa também votou no projeto. Agradeço o colega Paulo da Costa por ter votado no nosso projeto. É por isso que eu falei no início da minha fala com os meninos que não desista do sonho de vocês, dos objetivos. Esse projeto eu coloquei nesta casa no início do meu mandato, aonde não foi aprovado, mas eu não desisti. Eu tinha um objetivo. Não é um ego do vereador Jean, não é isso não, gente, pelo contrário. Não é ego meu, porque eu quero, não. Eu quero dar àquela família, aonde reside nessa cidade, aonde gera emprego, aonde gera renda, eu quero dar a eles o direito daquela rua ser reconhecida no papel, Avenida dos Ciganos. Que Deus abençoe a família cigana de todo o Brasil. E o vereador Jean é da etnia cigana. Mas o vereador Jean não está aqui só para defender a família cigana. O vereador Jean está aqui para defender a todos. A todos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pessoal do Conselho Tutelar, não baixe a guarda. Estamos juntos. O vereador está aqui para ajudar vocês, defender vocês. O que precisar do vereador Jean, eu estou à disposição. Colegas vereadores, muitíssimo obrigado. Chega às considerações finais. Com a palavra o vereador Helio Marcos. Mais uma vez aqui usando a tribuna, aos conselheiros tutelares eu só lamento, né? Eu sabe que eu admiro o trabalho de vocês, eu tenho mais contato com o Luian e acompanhei ele 2 vezes, né? As 2 vezes que ele se elegeu eu tive com ele, porque eu vi o trabalho dele e vi que realmente é um trabalho que, como o Aparício falou,
eu não aceitaria pelo perigo que é iminente, né? Mas esse trabalho poderia ser mais reconhecido, né? Como eu disse a vocês, infelizmente é um governo que falou que é dinheiro, eles tentam negar direitos e retirar direitos, né? Mais uma vez, retirou o direito de vocês. Mas ainda pode ter uma esperança. Rodrigo citou aqui a falta de habilidade do governo. Rodrigo, é falta de habilidade, de organização, de planejamento, de visão, de tudo. Lá em Monte Alegre, vocês sabem muito bem, já tem 1 ano e 4 meses que tem um desvio. A prefeitura usa esse desvio há 1 ano e 4 meses. Nós usamos esse desvio, nós fizeram uma tapeada lá na ponte, a gente passava por lá. Mas o pessoal da prefeitura passava pelo desvio. Esse desvio aumentou em mais de meia hora, né, a chegada de Monte Alegre até Guaratinga. E ao passar pelo desvio, a gente tem que parar para abrir 3 cancelas. E os fazendeiros estavam à disposição de, junto com a prefeitura, fazer mata-burros. E a prefeitura passa com máquinas ali e não tem a visão, essa habilidade, essa percepção de fazer esses mata-burros. Então, assim, vocês não sabem, não sei se alguém de vocês teve Monte Alegre aqui durante esses dias, vocês não sabem o incômodo que é você ter a estrada principal, ter que parar 3 vezes para você descer do carro. Se você estiver sozinho, é outro transtorno. Se você estiver com a moto ali sozinho, é outro transtorno. É uma estrada principal que passa ali 24 horas. Aquela estrada hoje é mais utilizada pela prefeitura do que pelos próprios fazendeiros ali da área. E a prefeitura não tem essa visão, essa percepção de fazer isso. Talvez por isso, né, não tem empatia, né? Não se coloca no nosso lugar de perceber que aquilo ali é um incômodo muito grande. É um transtorno muito grande para a comunidade de Monte Alegre. Que, na verdade, isso aí não só isso aí, mas como tudo lá em Monte Alegre, está sendo um transtorno, né, um descaso, um descuido, um desmando, um abandono muito grande. Porque tem coisa que eu falo que o Rodrigo cita a questão de habilidade. O que aconteceu semana passada, daquela carreta de boi ficar parado ali naquela entrada ali, naquele ponto ali no sul, é algo que não precisava ser evidente para perceber que aquilo ali iria acontecer uma hora ou outra. Como também tem uma ponte lá nessa mesma estrada do norte, a ponte chamada Ponte do Genipapo, ali vai deixar a gente na mão ali uma hora ou outra dessa. E está na cara que vai acontecer alguma coisa ali com aquela ponte. E ali passa ali o secretário de infraestrutura, passa ali o pessoal da prefeitura, está vendo aquela situação e você não vê nenhuma providência. Porque eu já falei, hoje nós temos algo que está acontecendo no município que nunca aconteceu. Você vê um monte de secretários indo atrás de carros para poder alugar. Ou seja, a preocupação hoje dos secretários, não todos, né, claro, em sua maioria, está ali atrás de mais recursos para poder sugar mais dinheiro. Isso está na cara, não é escondido, usando o nome de laranjas. Aí você vê aí, o salário de vocês foi de 4 mil, diminuiu para 2. E estava querendo colocar um projeto aqui o ano passado de aumentar o salário do secretariado de 5 para 7. Tem secretário que até merece, mas a grande maioria não merece nem estar ali, que se não tivesse ali e não tivesse ninguém, não fazia diferença. Então, a minha revolta em relação a muita coisa que acontece é isso. Eu citei aqui na tribuna, acho que foi esse ano ainda, a questão do que a prefeita fez. Você vê um monte de assassinatos aí nos povoados, ou de algo parecido também, que já tem quase 5 meses, ou mais de 5 meses, que não tem mais ronda nos povoados. Eu citei isso aqui. Isso gerou um aumento da criminalidade muito grande. Agora, o pessoal de Monte Alegre também apareceu uma pessoa lá, um jovem de 20 anos, até o Giro de Notícia agora divulgou a nota. Apareceu um rapaz lá, me desconhecido, claro, até então tranquilo, né? Mas ele se embrenha nos matos lá e aparece lá para poder pegar comida. Mas hoje, se tivesse uma ronda, essa ronda já iria nessa pessoa e tomaria algum tipo de atitude, né? Então, a população, de certa forma, de Monte Alegre tem esse medo, esse receio por tudo que vem acontecendo. Então, a prefeita tirou R$7 mil dos policiais para não fazer a ronda, que é a única segurança que a gente tem nos povoados. Se vocês acham que vocês estão inseguros aqui com o policial do lado de vocês, imagine a gente no povoado, com tanta saída para tantas cidades aí, o nosso medo que a gente passa. Então, quando você vê ali a prefeitura fez um outdoor, colocou um outdoor ali na entrada, eu não sei nem quanto custa aquilo. Um mata-burro desse ficaria mais barato que um outdoor.
Então, eles têm muita agilidade para enganar o povo, para jogar situações na mídia enganosa, que a gente sabe de tudo. E fica aqui a minha revolta, é a situação do pessoal ligado ao governo, ou parentes, ou pessoal ligado ao governo, fazendo imagens obscenas em grupos. É uma vergonha. Guaratinga hoje é motivo de piada, chacota. Ontem foi o dia do prefeito, parabéns aqui a Luciano Francisqueto. Ali sim, eu vou em tabela direto, a gente tropeça em obras, recurso próprio. E aqui em Guaratinga você vê o desmando que é. Então, assim, nós vivemos em um período, eu acho que nunca antes visto no nosso município. Um período de deboche, que o poder público faz o que quer, e fica por isso mesmo. Então, infelizmente, essa situação. Então, nós, o pessoal os professores, né, fizemos uma paralisação e temos as nossas ações que vamos seguir. Aí o governo fala que não tem condições de pagar porque aumenta a folha. Aí você olha na folha de pagamento, só no mês de março aumentou mais de 100 contratados da educação, só da educação. E no mês de abril já estou vendo boatos de mais pessoas na educação. Então, para aumentar o piso salarial em mais 9%, não pode porque extrapola a folha de pagamento. Mas quando você dá uma ronda nas escolas, o que você vê de contratos, e outra coisa, rachadinhas, né, pessoas recebendo a mais para estar passando para fulano e cicrano, que a gente vai, agora, eu até falei com o Jean, já acionei aqui a Câmara, vamos, em nome da Comissão da Educação, pedir, e se a gente não receber, vamos até o Ministério Público, uma folha de pagamento da educação, principalmente da educação, do mês de março e a previsão do mês de abril também. Porque através dessa folha nós vamos desmentir o que o governo vem colocando nas redes sociais, que não tem dinheiro para poder pagar, ou porque vai ultrapassar o índice. Ultrapassa o índice mesmo. Se você, quem recebe 1.000 e pouco, está recebendo 4.000, que já foi identificado até no início de 2021, na área da saúde, o Rodrigo mesmo sabe, alguns nomes que eu citei para ele, depois que pouco a descoberta te retirou. Na educação também, Rodrigo, tem dessa mesma situação, rachadinhas, contratos desnecessários, exageros de contratos, aí você vê uma categoria lutando, aí que é lei, que foi determinado por lei, e não é dado. Aí você fica à mercê de uma justiça, Luian. E essa justiça, ela é falha. Só que uma coisa é certa. Eu sempre gosto da frase ali de Jean. Deus é amor, mas também é justiça, né? Então, todo mundo que age dessa forma que eu vejo pessoas do governo agindo, eu acho que eu falo, falta ali 1 ano e 8 meses. Chegando próximo ali das eleições, ou próximo de sair do mandato, você vai ver o amor voltando dessas pessoas com a categoria, com vocês, com amigos que acabaram ficando de mal, porque depois que sai do poder, volta a humildade, né? Eu espero que essa justiça, né, que no caso é falha, mas a de Deus ela não falha, que venha servir de exemplo para eles, né? Porque já fez isso uma vez e chegou em uma situação de pedir esmola em 2018, 2019, tem até um vídeo dela citando isso, e quando você vê hoje, você vê uma situação retirando direitos no caso aqui, de 5 conselheiros tutelares, né? Então não são 50, não. Imagina aí, que oneração seria essa, hein, Luian? E vocês aí. Então é só isso, fica aqui a minha indignação, fica aqui a minha revolta, não só com a classe dos conselheiros tutelares, mas com os professores e todas as classes, né? Que foi uma ação do governo durante esses 2 anos e 4 meses aí, a ação de retirada de direito e ação de humilhação, e principalmente de perseguição, que é o que está acontecendo aí. Quem se levanta contra o governo, mesmo tendo direito, a perseguição vem em cima. Foi assim comigo, foi assim com o Rodrigo, hoje está sendo com a professora Alzair, e fica aqui o meu recado para a Alzair, que ela pode contar comigo, e vamos brigar junto aí a favor dessa causa, porque a gente não pode mais aceitar o que vem acontecendo no nosso município. Eu acho que a ditadura voltou, a forma como o governo vem fazendo, a gente não vai ter solução nenhuma dos problemas do nosso município. E cabe aí à Justiça, cabe à Casa Legislativa tomar providência, né? São as forças que tem para poder combater esse mal. Com a palavra o vereador Aparício Lacerda.
Bom dia a todos. Antes de tudo, quero dar graças a Deus pelo poder da vida. Senhor presidente, em nome do qual saúdo a todos os colegas vereadores, a tribuna aqui no nome do nosso amigo aí, John Ville, e o doutor aí, Anderson. Bem, senhores, é muito importante a gente fazer parte da tribuna de honra, onde que, nas considerações finais, onde que a gente pode tratar de vários assuntos, não só permanente à pauta. E eu venho, no início da minha fala, falar sobre o projeto do nosso colega Jean, que às vezes tem muitas pessoas que às vezes contraria, né, com esse voto que a gente deu aqui em prol desse projeto, que é de mudar o nome da rua lá da Avenida do Cigano, que é a Avenida CM, para a Avenida do Cigano. Aí, às vezes uns falam, cigano, por ser cigano e tal, você votou a favor. Mas, Jean, você tem 2 anos, 3 anos está inteirando agora que eu convivo com você aqui, fazendo o seu papel de legislador. E esse voto eu dei na sua pessoa. Tem muitos ciganos que eu não tenho quase conhecimento com o pessoal cigano, mas tem muitas pessoas que me consideram, me tratam bem, me respeitam. Muitas pessoas falam dele, mas isso aí cabe à justiça, né? A justiça que cuida da postura do cidadão. E você, como Vossa Excelência, como vereador aqui, esses 2 anos eu fui presidente, você só me ajudou. E eu tenho um compromisso. A CM já fez por Guaratinga, mas o cigano já fez e faz, porque você pode ver, tem vários ciganos aí, empresários, que tem vários funcionários, dá renda no comércio local. Isso aí que é importante. A CM já se foi, contribuiu o que ele pôde contribuir, mas hoje quem está nos ajudando são a sua família. E esse voto eu dei especial em você. Você é digno não só de um voto num projeto legislativo, de um voto para você continuar mais 4 anos como vereador. E outra coisa é sobre a respeito do Conselho Tutelar. Não é fácil vocês, como conselheiro, lutar pelas crianças, adolescentes, mas você sabe que tem muitas pessoas que não dão importância para essa categoria. Muitas vezes, pessoas que até violam os direitos dos jovens, das nossas crianças. Mas vocês podem ter certeza que eu jamais ficarei contra uma causa dessa. A gente sabe que a nossa gestora, ela está atropelando nos seus atos, fazendo o que vem na cabeça da filha. Isso aí ela não está nem ouvindo outra pessoa, só mesmo a filha, está fazendo da forma que quer. Muitas vezes pode ser porque vocês não votaram nela na última eleição, pode ser isso, né, alguma causa, que não tem justificativa atrapalhar quem cuida das nossas crianças e nossos adolescentes. Meu Deus, mas o governo dela está mais fazendo pelos que foram contra mesmo, é verdade isso aí. E outra coisa, senhores, eu fico triste, querendo tirar direitos dos conselheiros. São pessoas que estão no dia a dia correndo risco de não ter de vida. E essa casa tem um projeto que veio da gestão, desde a minha gestão aqui de presidente, está aqui nessa casa um projeto para aumentar de 5 mil, 7 mil o salário de secretário, como nosso colega Hélio falou. Mas eu não tive coragem, que isso aí é uma falta de respeito. Tantos funcionários que recebem aí, que carregam esse município nas costas, recebem uma migalha. E você vê, tem secretários que, eu falo com exceção, que tem vários, tem uns 3 aí ou 4, que merecem ganhar muito mais do que recebe. Mas tem secretário que não vale, não tem como nem receber um salário mínimo. Que a gente está vendo nosso município conquistar, isso aí não precisa nem a gente falar que todos estão convivendo isso aí. E está aqui esse projeto desde do ano passado, que está nessa casa esse projeto, mas eu peitei a gestão, deve ser por isso que a minha irmãzinha não gosta de mim, porque eu contrariei ela, que ela até me pediu um dia para colocar esse projeto, eu falei, não tem como. Isso aí é um tapa na cara da população de Guaratinga. Da forma que nosso município está, a gestora negando direitos de vários funcionários, da educação, merendeiras, zeladeiras, agora conselheiro tutelar, e a gente
aumentar de 5 para 7, é meio complicado o salário do secretário. E outras coisas, senhores, ela alega que às vezes não tem dinheiro para pagar o principal, e a gente vê as farras com dinheiro público. Está cada dia pior. A falta de respeito absurdo com a nossa população. Eles não estão nem fazendo mais escondido. Faz na vista mesmo, não está nem aí. E outra coisa é, vem um projeto desse, de muita importância para essa categoria, a gente faz um pedido de vista e essa casa não aceita. Isso aí que é mais humilhante ainda, é complicado. Porque a Justiça, o Ministério Público, orienta, mas ele não determina que a gestão tem que fazer o que eles orientam. Isso aí é por conta da ditadura, acha que prefeita é patrão de todos, e não é. Eu acho que esse foi um dos motivos, não tenho certeza, foi um dos motivos de eu ter rompido com o governo desde setembro do ano passado, porque vem várias situações se arrastando e cada dia piorando no nosso município, e ela ainda quer que vereador seja omisso às decisões dela. Isso aí é complicado. Ainda bem que eu sempre lutei pela minha independência. Cheguei aqui, não foi por liderança. Não tem nenhuma liderança em Guaratinga falar assim, Aparecida está ali por causa de mim. Graças a Deus que eu creio que nenhuma dessas lideranças nem votaram em mim. Eu estou aqui por conta de Deus, pela bênção de Deus e do povo. O povo menos favorecido. Que eu tenho um povo da zona rural, que todos sabemos que é o povo que mais sofre, principalmente essa zona rural mais distante da sede, e esse povo votou em mim. E não é porque eu não vou ser mais candidato, eu poderia estar hoje, muita gente falou assim, rapaz, você não é mais candidato a nada, por que você não segue com a prefeita para te favorecer? Eu falei, não, eu tenho um compromisso os 4 anos com o meu povo, que acreditou em mim, e o povo de Guaratinga, que precisa de nós. Agora, a próxima vítima dessa gestão é a PLB. Você vai logo vem um projeto para aqui, para esta casa, para ferrar com a PLB, com os professores. Porque é o sonho dessa prefeita mesmo. No início ela queria colocar o projeto aqui para tirar direitos acho que o plano de carreira dos professores. Mas é complicado. Isso aí Deus está vendo também, a atitude de cada um aqui desta casa e da nossa gestão. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Deus abençoe que essa prefeita pode mudar e fazer coisas melhores do nosso município, porque da forma que está seguindo, meu Deus, está complicado. Dizer a vocês, conselheiro tutelar, que o que eu pude fazer, que está ao meu alcance, eu fiz, e se precisar de mais, vim para essa casa algum projeto para melhorar a situação de vocês, como funcionário, que eu sei que não é fácil, eu já presenciei vocês saindo daqui para ir lá para o Córrego da Treita, comunidade de São Bento, e a pé, vários quilômetros vocês caminhando, não é fácil, mas é assim mesmo. Essa gestão, ela dá valor quem destrói o nosso município. Quem constrói, ela tenta destruir. Isso é complicado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Com a palavra o vereador Rodrigo Reis. Retorno para as considerações. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o melhor prefeito da Bahia. Nós temos um prefeito vizinho, Luciano Francisqueto. Eu não poderia deixar de usar essa tribuna para parabenizar um prefeito que realmente trabalha pelo seu povo. E a outra é que hoje seria a inauguração da nossa areninha. Está sendo, nesse momento, inaugurada em Teixeira de Freitas, no qual eu recebi o convite, e nós perdemos, porque foi o Rodrigo que conseguiu o projeto. Uma areninha de 1.200.000, coisa mais linda do mundo. A prefeita não concedeu o espaço, porque foi um projeto que eu consegui. Mas não tem problema. Vou lutar, independente se eu renovar meu mandato ou não, para conseguir novamente. E resumindo essa questão dos conselheiros, que nós já falamos, infelizmente, foi aprovado, não temos muito o que mais fazer, mas eu te mandei 2 processos de pagamento, de dezembro e de janeiro, com as mesmas fotos que foram feitas para o patrulhamento da estrada lá na Córrego da Pedra.
e não foi feito patrulhamento, mas está lá a nota de pagamento. O dinheiro público é para isso aí, tira de vocês para ir para o bolso deles. Meu muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu só quero ler uma matéria que eu recebi aqui agora pelo WhatsApp, que me deixou um pouco intrigado. Vou ler para vocês ficarem sabendo. Comissão debate incorporação de município mineiro pelo Estado baiano. Vamos aqui direto aqui na íntegra. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira, 12, para discutir a incorporação do município de Santo Antônio de Jacinto à Bahia. O deputado Padre João, que solicitou a realização da audiência, informou que, durante reunião preparatória para a construção de plano de manejo do Parque Nacional Alto Cariri, projeto coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, moradores das comunidades Pachés e Córrego do Santa Maria foram surpreendidos com a notícia de alteração dos limites territoriais entre Minas e Bahia. Federal, Câmara dos Deputados. Então quer dizer que, se aprovado, Santo Antônio de Jacinto vai passar a pertencer Bahia. Sejam bem-vindos à nossa Bahia. Senhor presidente, não fala notícia dessa não. Porque do jeito que está nosso território, que é imenso, está sofrendo desse jeito, imagina se colocar Santo Antônio, tem que ser assim, pegar ali São João do Sul, Buranhém e incorporar Santo Antônio de Jacinto. Meu Deus. É o parque, é por conta do parque. Mas eles vão brigar, não deixa isso não, você é doido. Se Santo Antônio vir para Guaratinga, o povo lá está tudo morto. Você é doido? Depender de prefeito daqui do nosso município? Porque cada um é pior que o outro. Mas pode ser só a comunidade dos Pachés e Santa Maria. Pode ser só as comunidades. Aparício? Pode ser só as comunidades dos Pachés e Santa Maria que vai ser incorporada ao parque. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu convoco a todos os edis para a próxima sessão, no dia 26 ou 19 de abril de 2023, e declaro essa sessão encerrada.